Olá, meus queridos alunos do YouTube, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula é brasileiro naturalizado. Muito bem, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal, nós temos duas categorias, se assim podemos dizer, né, de brasileiros. São os chamados brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Quanto aos brasileiros natos, nós temos um outro vídeo já, né? Uma outra aula aqui no YouTube disponibilizada para você. Então eu vou tratar somente dos brasileiros naturalizados. E quanto a eles, nós temos duas categorias também. A primeira delas, prevista no inciso número 2 do artigo 12, é daqueles que são provenientes dos países que falam a língua portuguesa. Então, quais são as condições? Essas pessoas, elas têm que estar no Brasil, né, há pelo menos um ano aqui, né, em nosso território. E também tem que comprovar a chamada idoneidade moral. Então, vejam, são duas condições. Na verdade, são três, né? Primeiro, eles têm que ser provenientes de países que falam a língua portuguesa, né? Então, os cidadãos portugueses, né, de Portugal, ali envolvendo os Açores e também a Ilha da Madeira. Aí nós temos Trindade e Tobago, Cabo Verde, Angola, Timor-Leste, né, Moçambique. Então, todos esses países em que os cidadãos falam a língua portuguesa. Além disso, né, de ser proveniente desses países, ele tem que estar no Brasil há pelo menos um ano e comprovar, como terceiro requisito, a chamada idoneidade moral. Então, ele vai fazer o pedido de naturalização brasileira à Justiça Federal, consoante, né, determinação da redação do artigo 109 da Constituição Federal. Então, a competência para este tipo, né, de ação em relação ao processo civil, né, aqui dizendo, além da Constituição Federal, é claro, é do juiz federal e não do juiz estadual. Combinado? Muito bem. A outra categoria seria daqueles que não falam a língua portuguesa, essencialmente, e sim são provenientes de outros estados. Então, estes cidadãos, eles têm que estar no Brasil há pelo menos 15 anos. E, além disso, eles não podem ter a condenação penal. Então, vejam, são outros três requisitos, outras três exigências do texto da Constituição. Primeira exigência, eles têm que ser estrangeiros de outros países, então nós não estamos mais falando daqueles que falam a língua portuguesa. Então, eles são provenientes lá do Chile, do Canadá, da Bélgica, do Japão, da Itália, né? Eles têm outras nacionalidades. E eles têm que estar em território brasileiro, aqui residindo, há mais de 15 anos. Muito bem. Além disso, eles não podem ter a chamada condenação penal no Brasil. Então vejam, quando a Constituição foi promulgada em 1988, nós tínhamos passado por um período muito extenso, né, praticamente 30 anos, 40 anos, após o final da Segunda Guerra Mundial. E este período foi marcado pela imigração, então muitas pessoas vieram morar no território brasileiro. Então, em 1988, muitas delas, né, já tinham 15 anos de permanência no Brasil. Então, a Constituição fez privilegiar essas pessoas. Então, elas também apresentaram um pedido de naturalização brasileira perante a Justiça Brasileira, melhor dizendo, perante o juiz federal, também nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. Então, vamos rever duas categorias de brasileiros naturalizados. Primeiro, aqueles que falam a língua portuguesa, estão no Brasil há pelo menos um ano e comprovam a idoneidade moral. Segunda, aqueles que são provenientes de outros países que estão no Brasil há mais de 15 anos e não podem ter a chamada condenação penal, né, com o trânsito em julgado. Ok? Se você tiver alguma dúvida, mande sua dúvida para mim. Se você quiser assistir mais aulas minhas, entre em contato comigo, deixe o seu recado aqui no YouTube, ok? Que eu terei o prazer de te responder, de entrar em contato com você. Eu dou aulas também pela internet e se você quiser, tiver o interesse, o meu e-mail é prof
taticacau, com O de ovo, @gmail.com. Até a nossa próxima aula. Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre os brasileiros naturalizados. Tchau, tchau!